Estamos aqui para começar um bate-papo que a gente recebeu essa semana a Bruna, a arquiteta e urbanista aqui na Duamare, e numa conversa bem informal, ela contou para nós as suas especialidades e falou sobre a neuroarquitetura, que é algo que me encanta, que me fascina, mas eu nunca estudei. E aí a gente teve um bate-papo de tarde muito legal e eu convidei ela como uma especialista no assunto para vir falar um pouquinho, contar um pouquinho o que é neuroarquitetura, o que é, como influencia, para dar umas dicas. Então, Bru, obrigada por aceitar o convite e se apresente. Melhor do que eu que te apresentar é você e conta um pouquinho aí o que é a neuroarquitetura. Olá, tudo bem? Meu nome é Bruna, eu sou arquiteta urbanista, eu sou especialista em neuroarquitetura, que nada mais é a junção das duas ciências, da neurociência com a arquitetura, né? A neuroarquitetura, ela estuda o impacto que o ambiente tem no nosso corpo e na nossa mente, né? Quando a gente chega em qualquer tipo de ambiente, a gente tem uma sensação, cheguei em um ambiente aqui, eu tenho uma sensação ruim, uma sensação boa, e tudo influencia, né? A iluminação influencia, as cores, o layout do ambiente, a disposição dos móveis, enfim, tá tudo interligado e tudo relacionado. Bru, e é um assunto mais recente, eu acho, até mesmo na arquitetura, né? Porque hoje eu vejo assim, quando a gente recebe os projetos, a gente tá aqui em Itapema, né? E na costa aqui, Esmeralda, que é Balneário, Porto Belo, Bombinhas, eu vejo que tudo que há de melhor no mundo a gente tem aqui nos empreendimentos que vão acontecer. E antes é uma discrepância bem grande, porque as pessoas não olhavam para isso. Os arquitetos, alguns olhavam, mas talvez não tinha tanto esse estudo. E hoje o ser humano, ele tá muito no sentir, no estar, né? Então a neuro traz isso para esse lugar, né? Exatamente. Eu tive meu primeiro contato com a neuroarquitetura em 2016, 2017, e ainda assim era muito recente para mim, né, lá atrás. E hoje ainda as pessoas elas não têm, né, consciência da importância, né, que essa neurociência traz aqui para nós, né? Porque nós somos seres humanos, né? Nós viemos da natureza. Então é super importante esse contato com a natureza, né? Que daí seria já uma ramificação da neuroarquitetura, que seria a biofilia, que seria o estudo das plantas, das texturas que lembrem a natureza, como por exemplo a madeira, né? Pedras, enfim. E a gente busca trazer essas sensações da natureza e essas texturas para o nosso ambiente, que é super importante para a nossa saúde e bem-estar. Ai, que legal. Não, eu fico fascinada no assunto, porque eu acredito assim que às vezes é tão simples e é tão complexo que isso traz, né, Bru, a neuro traz, porque é o ser humano, ele fala especificamente do ser humano, né? Sim, exatamente. E a biofilia também é muito usada em hospitais. Por exemplo, foi feito um estudo de 2 pacientes. Um paciente, ele tinha uma vista do quarto dele para uma paisagem, para as montanhas, para o verde, e o outro paciente tinha uma vista para um muro. E aí foi constatado que o paciente com a vista para a paisagem, ele se recuperou muito mais rápido da cirurgia, o quadro dele evoluiu super mais rápido, né, do que o paciente que estava com uma vista para o muro. Então, é muito usado em hospitais, principalmente nos Estados Unidos, né? Agora que aqui a gente está trazendo para o Brasil, enfim, que aqui no Brasil tudo chega um pouquinho depois, né? E, Bru, e mesmo assim, né, agora eu vejo assim, os arquitetos como você e várias referências aqui do nosso mercado, vocês vão muito pra fora, vocês buscam, né, e trazem isso, então, que nem tu tá trazendo a neuroarquitetura, e tu comentou que tá rendendo já esse assunto pra ti, né? Sim, na terça-feira eu vou gravar um podcast. E também tem um projeto, né, de um livro que eu nem poderia estar falando sobre isso ainda. Viu que legal? Mas vai ser bem legal. Ai, que sensacional. Muito legal. Bru, vamos falar agora um pouquinho então, pra ti nos ensinar. Tu já deu aqui os spoilerzinhos da questão da natureza, da questão do quanto isso interfere, né? E hoje nos empreendimentos, assim, se tu fosse dar 3
erros assim que são cometidos drasticamente quando o arquiteto ou porque muitas vezes o cliente também exige e não é o arquiteto, né? Mas assim, 3 erros drásticos que tu vê que interferem muito na neuroarquitetura e algo que poderia ser potencializado acaba com o projeto. Então cita 3 para nós. Acredito que seja a iluminação natural, porque a iluminação natural é super importante. A gente precisa da luz do sol, né? A vitamina D, enfim, e outros fatores também. A serotonina, ela é estimulada pela luz solar, não sei se você sabia, e isso, né, acaba influenciando no nosso corpo e na nossa rotina, né, o nosso bem-estar, enfim. E quando você, por exemplo, trabalha ou fica muito tempo em um ambiente sem iluminação natural, você tem sintomas de depressão, ansiedade, estresse. E agora, quando você está em um ambiente com mais iluminação natural, mais ventilação natural, você se desenvolve melhor, você é mais feliz, né? Você acaba incentivando até o seu coleguinha a render mais no trabalho. Olha só, é muito bacana. Então, a iluminação natural é um dos princípios, assim. Isso. Claro que tem alguns projetos que tu não consegue, às vezes um escritório, alguma coisa, né? Colocar, mas quando possível tem que introduzir, então, a iluminação natural. E o segundo erro, assim, drástico? O segundo seria a disposição, né, dos móveis, seria o layout do ambiente. Não até tanto de móveis solto, mas de tudo de modo geral, de planejado, tudo. Porque às vezes você vai abrir uma porta, bate em alguma outra coisa. Às vezes o armário aéreo é muito baixo, é muito alto, você não alcança, ou bate aqui na sua cabeça, enfim. E acontece muito isso, Sim. né? Porque, tipo, os erros que parecem tão básicos. De ergonomia mesmo. E isso incomoda, né? Exato. Isso vai pro, tipo, se tu tá no dia a dia, te incomoda. E o que é mais de layout, assim, Bru, pra especificar bem pra quem vai assistir, que pra pessoa já começar a ter essa noção. Porque, na verdade, eu acho que no inconsciente a gente já sente, mas falta vir pro consciente, né? Sim. Então, o que tu vê, assim, mais algo de layout que é interessante? Eu acho importante estar sempre, por exemplo, aqui a gente tem poltronas, puff, sofá, tá tipo de frente pra gente conseguir olhar no olho da pessoa que a gente tá conversando, né? Não colocar, por exemplo, atrás, enfim, é importante essa disposição que a gente se encontra aqui nesse ambiente, né? Pra gente conseguir visualizar e se conectar com a pessoa que a gente tá conversando. Ah, que top! Muito bom, muito bom. E o terceiro erro, amiga, o que tu vê assim que também influencia? Então é a iluminação, quanto mais natural possível. Eu sempre falo, eu fiz um curso de fotografia e o que eu mais aprendi assim com a Simo, que é fantástica, que é a luz de Deus. Quanto mais tu tem a luz de Deus, que é a luz natural, mais linda vai ser tua foto. Sim. Então é a mesma coisa do teu dia a dia. Exato. O segundo é o layout. Então, pra gente cuidar desses erros básicos que acontece muito, não alcanço, né? E também estar mais próximo, não ter empecilhos, talvez, entre as pessoas, uma né? Barreira visual, sabe? Entre as pessoas que estão conversando ali no ambiente. Bru, antes de tu contar o terceiro, algo que eu vejo assim, e daí tu vai me dizer se é certo ou errado, né? No meu pequeno conhecimento. Falam que em fachadas, tipo de uma loja térrea, quando tem um degrau ou tem um deck, isso dificulta a entrada da pessoa, ou tipo, se a porta tá fechada e só diz um entre, realmente isso dificulta a entrada ou não? É história? Sim, dificulta, porque é como se fosse uma barreira, né? Inconscientemente da pessoa, tem que subir aquele degrau, tem que abrir essa porta, ou tenho que, enfim, já no nosso cérebro eu tenho que fazer isso, então, né, é como se fosse preguiça, sabe, de fazer aquele comando que o cérebro tá te estimulando a fazer. Por mais que seja só 1, 2 degraus, por mais que seja talvez uma barreira ali que você tem que desviar para poder chegar ali até o comércio, né, mas isso já dificulta muito. Quando a gente tá na rua, a gente
quer passar assim, às vezes só quer dar uma olhada na loja, vou entrar aqui, dar uma olhada, às vezes acaba gostando de alguma coisa, mas agora quando já tem um degrau, alguma outra coisa, já dificulta um pouco esse acesso à loja, né? Ai, que legal. Viu? Eu acho fantástico, porque às vezes é umas coisinhas tão simples de tu ajustar no teu negócio, na tua casa, que é esse lance das barreiras, né? Ai, muito legal. E o terceiro? O terceiro seria as cores. Cores. Cores são super importantes, né? Ela influencia até o nosso paladar. Ai, explica mais um pouquinho disso, adoro. Bom, vamos lá. Foi feito um estudo na Alemanha com 4 grupos diferentes. O primeiro grupo ele estava em uma sala na cor vermelha, o segundo na cor azul, o terceiro na cor verde e o quarto na cor branca. E foi constatado que as pessoas que estavam nas salas com as cores vermelhas e azuis, elas sentiram o vinho mais doce. Olha só! E as que estavam nas cores verde e branca, elas sentiram um vinho assim de menor qualidade. Então, as pessoas que estavam na sala com as cores vermelhas, elas sentiram um vinho de maior qualidade, ou seja, elas pagariam mais por aquele vinho só porque elas estavam na sala com a cor vermelha. Isso, então olha como influencia muito, né, na arquitetura de valor, né, no seu comércio, pode ser colocado no seu restaurante, enfim, qualquer ambiente relacionado... Qualquer ambiente relacionado ao comércio, a valor, isso, né? Exatamente. E nessa pesquisa era o mesmo vinho para todos e a percepção mudou completamente por causa das cores. Isso, exato. Quem sabe, sabe, né? A senhorita sabe muito. E o que mais, Bru? Tipo assim, ó, então, né, por isso que eu vejo assim, o MAC, essa cor vermelha, que eles usam totalmente no ambiente tu vê, então também é pra aflorar isso, né? Mas, por exemplo, se eu tô na minha casa e eu estou na sala, que cores que tu indica, o que tu indica ter na sala de estar? Né? Aquela sala de TV que eu vou contemplar com a minha família, que se eu tenho filho vai estar o filho ali, pra ser algo um lar, né? Certo, a gente usa bastante tom assim, pastel bege, branco, off, que seriam as cores mais neutras mesmo, né? Porque dentro de uma casa existem muitas personalidades diferentes e essas cores, elas acabam agradando a todos. Entendi. E no início tu falou sobre a biofilia também. E o que hoje assim, nos empreendimentos que a gente vai, às vezes tem 2.000 metros de área de lazer e aí o condomínio acaba ficando oneroso, eles botam muita planta artificial. O que tu vê, assim, teu ponto de vista sobre plantas artificiais? Eu tenho um posicionamento bem contrário, né? Eu acho que quanto mais natural, tanto que aqui no nosso escritório eu busquei muito trazer, sem saber, sem conhecimento, né? Mas por instinto, as plantas naturais, as flores. E o que tu diz sobre isso também? A gente sempre indica, claro, né? Se possível, usar as plantas naturais, mas eu sei que em alguns momentos ali, até por conta do custo, manutenção, né, os empreendimentos eles acabam colocando as plantas artificiais que elas, assim, é como se fosse enganar o cérebro. Elas funcionam, só que claro que seria uma natural, seria muito melhor do que uma artificial. Só que funciona até um certo momento ali, sabe? Que diz pra mim é uma descoberta muito grande, eu adoro isso. Então, as plantas, tipo aquelas paredes verdes, é pra talvez enganar o cérebro por um momento que aquele ambiente traz a natureza. Exato, porque, por exemplo, a parede verde, ela tem um custo muito elevado, né, natural. Sim, né, pra te manter, Sim, né? manutenção, enfim. E a parede verde artificial, ela já consegue resolver o problema. Ai, olha só, que sensacional. Tá, e na minha sala, então, eu procuro tons claros. Perfeito, adorei que porque tem várias personalidades ali. E o que eu podia estar colocando a mais? Uma planta, o que eu podia trazer para dar vida? Você, aquele dia que a gente bateu o papo, também falou sobre a madeira. Alguma dica simples que a pessoa pode ir comprar ali e colocar? Ou até mesmo tirar, às vezes que tu vê assim que tem em muita sala e aquilo pesa pela cor ou pelo ambiente. Certo, aí já trazendo, né, os conceitos da biofilia, seria mesmo as plantas, né, vasos altos ou mais baixos, ou até fazer aquela composição de vasos, sabe? Também as texturas, né, que lembrem a natureza, como por exemplo o piso de madeira, né?
seria o nosso vinílico, ou por exemplo, uma textura de pedra na parede, ou até um papel de parede assim que lembre elementos naturais, ia fazer total diferença na sua sala. Ah, que legal. Sabe que a gente foi num empreendimento ontem muito lindo da Herd, o Gran Rio, e ele nas áreas comuns tem uma pedra que veio da Bahia, linda, maravilhosa, muito natural, e aquilo trouxe algo tão bom. Mas então é por isso, é porque conversa com o meu inconsciente, com o inconsciente de todos, da natureza, essas pedras lindas. Então tem um porquê tá ali aquela pedra. Sim, com certeza, né? Nós arquitetos, a gente nunca coloca nada no projeto sem ter um porquê daquilo, sem ter um conceito, ou sem ter algo que não beneficie quem está usando aquele espaço, né? Então, acredito que seja por isso que eles utilizaram essa pedra. Bru, pra nós ir encerrando, porque por mim eu ficaria aqui horas te escutando, porque é muito conhecimento. Uma dica, assim, acho que o sono hoje, as pessoas falam muito, né? Todo mundo acaba que tem uma insônia ou outra e com certeza influencia diretamente o que tem os elementos do quarto. Então, se tu pudesse dar uma dica para as pessoas, para quem vai assistir, para quem compra um apartamento. Depois, não, eu tenho mais uma pergunta depois, mas essa primeiro. No quarto, assim, o que tu indica de ter ou não ter? Jamais tenha no quarto. O que atrapalha totalmente tua neuro ali no momento do sono? No caso, o quarto é um lugar de descanso, né? Onde a gente vai mesmo se desconectar com tudo e a gente quer ali bem-estar naquele ambiente, né? E quando a gente tá dormindo, a gente precisa de entrada do solar. Não pode ter nenhuma interferência tipo de iluminação. Isso, nem outro tipo de luz, porque isso interfere muito no nosso sono. E ao contrário, né, em outros ambientes. Mas enfim, quando a gente tá no nosso quarto, a gente precisa realmente se desconectar com tudo e não pode ter nenhum tipo de iluminação quando a gente está dormindo. Por exemplo, aquelas iluminações do ar-condicionado, sabe? Ou de algum relógio digital, ou até se a sua cortina ela não for 100% blackout, isso pode atrapalhar muito o seu sono e no outro dia você vai acordar cansado, estressado. Entende? Então, por isso é muito importante quando você estiver ali no seu horário de descanso, não ter nenhum tipo de luz que acabe influenciando o seu sono. Olha que legal. Então, e às vezes são coisas muito simples de ajustar, do tipo, liguei o ar, mas vou ali no controle e desligo a luz, e isso vai influenciar no meu rendimento, né? Isso. Bru, e pra quem comprou um apartamento lindo, maravilhoso na praia, e ele não tem, eu vou fazer o projeto, o que tu acredita que é indispensável ter ali nesse projeto desse apartamento para ser um apartamento com cara de lar, com cara de praia? Bom, será um apartamento de veraneio ou para investidor, enfim? Isso, é mais, vamos pensar assim, numa família que vem veranear, que vem usufruir do apartamento na praia, mora na nossa cidade, vem pra cá em Itapema, nosso paraíso, ficar, né, uns dias aqui. Bom, eu acho que seria interessante trazer bastante esses conceitos de praia pro apartamento, como por exemplo, a corda sisal, sabe? Elementos assim que remetem ao mar, que lembrem o mar, talvez na sala colocar uma cor azul na parede, né, pra lembrar o oceano, enfim, fazer um apartamento assim bem conceito praia mesmo, né? Que isso influencia na nossa neuro, não é só por beleza, por estética, tem tudo a ver com a neuroarquitetura, né? Sim. Então quero agradecer muito ao Bru por esse bate-papo, que virão mais, tenho certeza que você é muito empreendedora, a Bru que veio, chamou a gente e já se conectamos, então assim, tenho certeza do teu sucesso aí, que Deus abençoe e coloque ele sempre na frente. Vamos seguir a Bru nas redes sociais. Bru, qual que é a tua rede social? Eu vou te marcar também, mas quem quiser te seguir... @Bruna Rocha. Bruna Rocha. Rocha, R-O-C-H-A. Isso, Rocha tem 2 Cs e 2 As no final. Então tá. Daí a gente... Vou pôr ali também para te seguir, para acompanhar, né, tudo isso. E muito obrigada pela atenção, por ter topado esse bate-papo. Pela oportunidade também. Então tá bom, obrigada.